Coalizão Negra por Direitos, Coletivo Legítima Defesa e a Frente 3 de Fevereiro lançam o manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. A gente vai falar sobre esse assunto com Eugênio Lima, ele que é membro fundador do Coletivo Legítima Defesa e da Frente 3 de Fevereiro. Olá, Eugênio, bom dia. Bom dia a todos, a todas e a todos. Um prazer falar com você, Marilu. Igualmente, Eugênio. Bom, antes da gente falar exatamente sobre o manifesto, eu queria que você falasse do coletivo, né, Legítima Defesa e também da Frente 3 de Fevereiro, que a gente sabe que tem ações bastante importantes, enfim, para a gente localizar e para a gente falar, né, desses coletivos que já estão atuando contra o racismo. Explica para a gente. Então, vou começar pela frente. A Frente 3 de Fevereiro foi fundada em 2004 a partir de um fato horrível, que foi o assassinato de um outro jovem negro chamado Flávio Ferreira Santana. A partir de uma ideia, né, de uma provocação da minha mãe, né, enquanto ela estava viva, Maurinete Lima, a gente desenvolveu um coletivo interdisciplinar que lidava com a questão de discutir o racismo na sociedade contemporânea. Então, no primeiro momento, a gente denunciou o racismo policial, com uma ação chamada Racismo Policial, Quem Policia a Polícia. Depois, o coletivo foi ganhando outras discussões dentro da sociedade brasileira, como, né, a relação entre a violência policial e o racismo estrutural, a relação, principalmente na disputa do campo simbólico sobre o racismo, como estava engendrado, né, na sociedade brasileira. Então, a gente tem uma trilogia que começa com a cartografia do racismo para o jovem urbano, que foi um livro. Depois, um filme chamado Zumbi Somos Nós. E depois, um disco chamado Diáspora Afrocibernética. Essa trilogia, ela deu conta dos primeiros 10 anos do grupo. E talvez a ação que eu acho que tenha mais relação com isso foram quando a gente foi para a discussão racial dentro do estádio de futebol. Então, a gente começou a fazer grandes ações com torcidas de futebol, né? A primeira foi na final da Libertadores, de 2006, né? Com a torcida independente do São Paulo, que era estampar uma bandeira de 22 metros por 12, chamada Brasil Negro Salve. Depois, a gente foi para dentro do Campeonato Brasileiro e fizemos com a torcida da Ponte Preta a abertura de uma bandeira chamada Onde Estão os Negros. E depois, com a torcida do Corinthians, a gente fez o Zumbi Somos Nós. Nós também fizemos uma ação na Alemanha na festa de abertura da Copa do Mundo de 2006, né? Junto com coletivos de discussão sobre a imigração e o racismo estrutural na Alemanha. A bandeira chamava No Go Area. No Go Area eram as áreas que eram proibidas para negros, latinos e imigrantes, porque os neonazistas atacavam as pessoas. E a gente deu visibilidade que isso acontecia na Alemanha enquanto estava acontecendo a Copa do Mundo. A Frente 3 de Fevereiro fez diversas ações, essas são algumas delas, e ela existe desde 2004. E eu faço parte, assim como mais outras 20 pessoas, né? Hoje a gente trabalha num momento diferente, né? A Frente ela não está mais dentro desse formato de uma estrutura que faz o tempo inteiro ações, mas a gente faz ações pontuais, né? E essa foi a assinatura do manifesto, né? Principalmente provocado pela Roberta Estrela Dalva, que é outra membro da Frente 3 de Fevereiro. O Legítima Defesa é um coletivo mais jovem, né? Ele é um coletivo de 2015, é um coletivo que junta músicos, atores, atrizes, performers, DJs, para discutir a questão da presença negra no campo artístico, principalmente nas artes da representação, né? A gente começa com uma ação que é uma intervenção dentro do Teatro Municipal, né? Chama Em Legítima Defesa, né? E a partir daí tem uma série de desdobramentos, né? Desde peças de teatro até ações diretas, como, por exemplo, Racismo Também é Golpe, né? E agora, né, a gente fez há pouco tempo o Manifesto Antirracista, que foi uma ação durante 24 horas, a cada 23 minutos, a gente postar um vídeo de 1 minuto com um performer, ator, atriz, ou a partir da obra de pensadores, pensadoras, artistas e intelectuais negros e negras, né? E a gente fez
provocou essa ação junto com a Frente e a coalizão para a construção do manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Muito bem. Aí vocês, nesse manifesto, vocês elencam todos os motivos por que, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Inclusive, vocês citam essa questão da pandemia que está atingindo principalmente o negro pobre da periferia. Eu queria que você elencasse os motivos pelos quais, né, enquanto houver o racismo, não haverá democracia, Eugênio. Então, olha, primeiro o seguinte, é necessário pensar que democracia, além de ser a ideia de que você pode eleger o seu próprio governo, ela é muito mais do que votar numa eleição. Quando se fala democracia, é a ideia de que o Estado de Direitos, né, um Estado de Direitos constituído, ele é colocado como uma forma de relação da sociedade. Isso, de fato, não aconteceu na sociedade brasileira, né? A população negra, pobre, as populações chamadas humanidades subalternas não têm acesso a esses direitos. E o racismo, ele é estrutural e estruturante nesse sentido. Vale lembrar que, uma pequena digressão histórica, o Brasil é o país que mais recebeu o tráfico escravo do mundo. É o país que mais teve pessoas escravizadas no mundo. Um dos últimos países a abolir a escravidão, e isso norteou todas as relações sociais dentro da construção do que viria a ser a sociedade brasileira. A democracia, ela é uma promessa completamente inconclusa, como também a abolição, ela é inconclusa. Ela nunca trouxe, de fato, o pertencimento de direitos. Isso seria um ponto. A outra coisa é que a maioria da população, isso é importante, se a gente está falando de democracia, a gente está falando do governo da maioria. A maioria da população, 56% da população, é negra e não tem acesso a isso, porque o racismo mina todas as possibilidades de direito. E dentro do escopo, uma amiga minha perguntou, mas o machismo também não é? Evidentemente é. Mas as mulheres negras sofrem o racismo e o machismo e a opressão de classe, ou seja, isso é interseccional, isso está interrelacionado. E entre as mulheres, a maioria da população brasileira é mulher, e entre as mulheres, a maioria da população das mulheres são mulheres negras. Ou seja, o racismo estrutura a base da nossa sociedade. E se isso continuar, não tem como refundar a democracia nenhuma. Ou seja, esses são os motivos. Porque enquanto houver racismo, não haverá democracia. Porque o racismo estrutura a base de expoliação dos direitos da maioria da população brasileira. E se a gente está pensando em refundar uma democracia, se está se discutindo de maneira legítima que essa democracia precisa ser consolidada, não se pode discutir isso sem que o centro dessa questão seja a questão racial. Exato, Eugênio. E essa é uma luta muito antiga, inclusive aqui no manifesto vocês colocam um trecho que eu achei bem interessante. Vocês colocam o seguinte: estamos vindo a público para denunciar as péssimas condições, né, da vida da comunidade negra. E vocês falam, este trecho retirado do manifesto de fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial de julho de 1978. É a prova de que jamais somos ouvidos e de que sempre estivemos por nossa própria conta. Então, há muito tempo se luta e existem avanços, mas ainda há muito que se lutar, não é isso, Eugênio? Exatamente. E tem uma coisa muito interessante desse manifesto, essa casta manifesto, né, que na época era Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, depois vai se imputar e vai se transformar em Movimento Negro Unificado. Essa ação aconteceu em 78 nas escadarias do Teatro Municipal em julho, né? Esse manifesto do MNU, ele termina convocando as forças democráticas da época a se juntar nessa luta. Ou seja, já naquele momento havia uma percepção que se isso não for enfrentado, não tem como se concluir democracia. E hoje é importantíssimo pensar, porque para mim é muito evidente que existe uma parcela da população brasileira que sabe que se os direitos não forem expandidos para a maior parte da população, ou seja, se a democracia não for uma realidade de fato, o Brasil não tem como avançar em nenhum quesito. E existe uma parcela pequena, mais ativa da população, que acha que a ideia é ter cada vez menos direitos para a maioria e mais direitos para uma minoria. E isso é uma inversão do princípio democrático. E aí, por isso que se discute muito
a ideia de uma democracia formal. Porque a democracia formal, você tem eleição de 4 em 4 anos, você tem as representações, mas você não atinge o seu objetivo, que é o quê? Trazer a maioria da população para o Estado de Direito. Exato, Eugênio. Agora a gente tem aí diversos manifestos, né, rolando, e são poucos aqueles que falam sobre a queda de Bolsonaro. E aqui vocês estão justamente falando do fim do governo Bolsonaro. Vou até ler um trechinho. Neste momento que diferentes setores se unem em defesa da democracia contra o fascismo e o autoritarismo e pelo fim do governo Bolsonaro, é de suma importância considerar o racismo como um assunto central. Então, vocês pedem o fim do governo Bolsonaro? Sim, sim, a coalizão, esse manifesto, isso uma perspectiva. Eu entendo que pessoas discordem de que isso deveria estar dentro do manifesto, mas no nosso entendimento isso é fundamental. Não vai existir democracia enquanto esse governo não for destituído. Ele é um governo que todos os seus desmandos. A gente está chegando numa crise institucional seríssima, né? E descambando para posturas cada vez mais autoritárias, cada vez mais beirando a ideia do fascismo, fora um que eu chamo de uma política da inimizade, uma solidariedade do ódio. É isso que esse governo está colocando. A política é a inimizade, e a solidariedade que se tem é do ódio, a capacidade de se odiar em massa, entendeu? Então, isso são dois princípios que você cria um estado, uma espécie de estado de guerra permanente, uma guerra não declarada permanente, e aí você não tem como solidificar nenhuma pauta de direito. Por isso que toda pauta de direito é vista como alguma coisa histriônica, entendeu? E algumas coisas são invertidas, como a liberdade é a minha liberdade, eu quero a liberdade de discriminar, eu quero a liberdade de matar, eu quero ter a liberdade de estuprar, eu quero ter a liberdade de difamar. Não, isso não é. O conjunto das liberdades é para a ideia de uma inclusão ampla dentro de uma carta de direitos. A Constituição de 88 é bem evidente em relação a esses pontos, entendeu? E isso é só um ponto, alguns pontos dentro dos desmandos. Né, eu não costumo dar muito tempo falando desse desgoverno, porque é uma estrutura profundamente distópica. O que a gente está convocando é que, se você acredita que a democracia precisa estar no centro do debate, então você tem que colocar isso junto com a questão racial. A questão racial vai nortear isso, e norteando isso, a gente vai poder abrir caminho para uma série de desenvolvimentos para poder sair desse impasse que a gente está. Sim, você falou da guerra, e guerra que tomba muitos corpos negros, jovens da periferia, e a gente sabe de vários casos, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas em todos os estados brasileiros, e que agora também parece que ganha mais força depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos. E, enfim, esses jovens são as grandes vítimas, né, dessa repressão policial, né, Eugênio? Sim, é horrível falar isso, mas assim, há muito tempo que o Brasil está num percurso de genocídio da população negra jovem. Eu sei que às vezes quando eu falo isso as pessoas se assustam, porque só conseguem associar o genocídio à Segunda Guerra Mundial, ou então as questões nas guerras étnicas. Mas o que está em curso no Brasil é um genocídio. Quando você fala que a cada 23 minutos um jovem negro morre nesse país, faz as contas. Entendeu? Isso é um processo genocida. Foram mais de 70 mil pessoas mortas, assassinadas. Dessas, quase 80% são jovens negros da periferia. Ou seja, a gente está aniquilando a nossa população mais jovem numa idade ainda que ela nem se consegue se formar. Isso é um absurdo. A nossa polícia é uma polícia, que eu digo nossa, que é a polícia do Estado, né? É uma das polícias que mais mata no mundo, e também uma das polícias que mais morre. Ou seja, existe um processo completamente equivocado do qual é o papel que uma polícia tem que ter em relação ao seu próprio povo. E a outra coisa disso que também coloca quando eu falo esse estado de guerra permanente, a ideia é o quê? É a ideia de que a ação policial ela lida com a população negra periférica como se fosse a população civil do exército inimigo. Ou seja, é uma baixa de guerra que precisa, porque guerra morrem pessoas. Então, se puder morrer alguém, que morra a população
civil do exército inimigo. É uma construção de que o povo, o próprio povo do país é o inimigo do país. Isso é um absurdo. Isso tomba muita gente. Isso é uma das coisas, fora as outras formas de violência que também aniquilam a população negra, como uma série de coisas no campo da saúde, para as mulheres negras e uma série de outras coisas que a gente também fala. A gente fala do extermínio concreto pela arma de fogo, mas existem outros extermínios que acontecem em conjunto a isso. A destruição das famílias, a questão da saúde das mulheres negras, a violência obstétrica, uma série de coisas que acontecem que são sistêmicas nesse estado que a gente vive. Certo. Eugênio, agora só para encerrar, onde é que a pessoa pode encontrar o manifesto para assinar? Então, a gente tem um link, né? Você pode clicar, né? Com racismo não há democracia, tudo junto, sem tio, né? E A com H.org. A gente já está com quase 40 mil assinaturas e eu acho que a campanha tá de vento em popa. E eu queria muito agradecer aqui o espaço para poder divulgar a campanha com racismo. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Legal, gente. É um prazer falar. O prazer foi o nosso, viu? Muito obrigada, muita força e vamos assinar esse manifesto, tá, Eugênio? Um grande beijo para você. Muito obrigado, beijo para você também e vamos assinar o manifesto. É isso aí, Eugênio Lima, membro fundador do coletivo Legítima Defesa e da Frente 3 de Fevereiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.